Boa tarde, seus ouvintes. Vamos começar hoje a nossa entrevista com Vítor Manuel de Almeida Figueiredo, que é o candidato à presidência da Câmara Municipal de São Pedro do Sul pelo Partido Socialista. Vítor Figueiredo tem 53 anos, é natural de Lisboa, reside em Várzea, São Pedro do Sul, é funcionário das Finanças em São Pedro do Sul, foi presidente da Associação Cultural de Vila Maior e membro do Conselho Fiscal do Corpo Voluntário de Salvação Pública, é presidente das Assembleias Gerais do Centro Social de Vila Maior e do Corpo Voluntário de Salvação Pública e é presidente da Junta de Freguesia de São Pedro do Sul desde 1998. Boa tarde, Sr. Vítor Figueiredo. A sua candidatura pretende ser uma candidatura de mudança, de construção de um novo futuro para São Pedro do Sul. Nós estamos a falar de uma mudança radical ou de acertos pontuais nas políticas que têm vindo a ser seguidas em algumas áreas por estes executivos últimos? Boa tarde, Xan, boa tarde, seus ouvintes. É claro que as mudanças nunca podem ser radicais. Há situações que, efetivamente, temos necessidade de mexer nelas e há outras que temos que as complementar. Mas, acima de tudo, é mudança de um ciclo, acima de tudo, é a altura de, efetivamente, podermos trabalhar de uma forma diferente daquela que tem sido feita até aqui. Comigo, o que nós pretendemos é, efetivamente, termos uma Câmara Municipal aberta a toda a população, e quando digo aberta a toda a população, é no sentido de podermos ouvir e auscultar as pessoas sempre que se dirigem. Não é uma Câmara Municipal fechada sobre si mesmo, em que, quando alguém pretende falar com o Presidente da Câmara ou com alguns vereadores, muitas das vezes estão meses à espera para que, efetivamente, possam ser atendidos. Comigo e connosco, será uma Câmara Municipal em que as pessoas terão toda a possibilidade de, efetivamente, durante 2 ou 3 dias por semana, ou pelo menos 2 dias por semana, poderem contactar com o Presidente da Câmara Municipal e expor, efetivamente, os seus problemas e todas as suas críticas que possam ter. O diagnóstico que julgo que foi feito durante a sua pré-campanha, que imagem é que lhe deixou o Conselho? Olha, estamos a falar de um Conselho muito grande. A área geográfica é evidentemente grande, muito montanhosa, uma área muito grande de serra, com problemas completamente distintos na parte do vale dos problemas que existem na parte serrana. A parte serrana é uma área que evidentemente está a ficar desertificada, onde vai ser difícil realmente manter nas próximas décadas as populações passam muitas dificuldades, essencialmente porque não têm um emprego onde possam tirar um sustento certo no final do mês, e isso evidentemente implica com que as pessoas tenham que sair realmente das suas aldeias. A parte do vale tem outro tipo diferente de problemas, que um deles é também a questão do emprego, que é transversal a todo o Conselho e provavelmente a toda a nossa região, mas onde efetivamente há muito que fazer em todos os setores. Há muito que fazer a nível de saneamento, há muito que fazer a nível de águas, há muito que fazer a nível de infraestruturas. Posso lhe dizer que as nossas estradas serranas estão praticamente todas estragadas, o piso está deteriorado, de forma que, embora muito tenha sido feito nas últimas décadas, a verdade é que temos que requalificar a maior parte da estrutura viária que existe em todo o nosso concelho. Identificado aqui que deve ter feito a situação económica, socioeconómica do Conselho, em que setores é que irá incidir prioritariamente a sua gestão? Nós temos diversos setores onde temos que atuar. Principalmente temos que trabalhar a nível turismo. O Concelho de São Pedro do Sul é um concelho essencialmente virado para o turismo. E o turismo passa, efetivamente, pelas termas de São Pedro do Sul, pela indústria hoteleira, pela termal de estudo, pelos balneários, mas também passa depois pela serra, passa efetivamente pela possibilidade de podermos criar postos de turismo avançados, e uma das nossas propostas é colocarmos um em Macieira do Sul e outro em Manhoce, onde efetivamente as pessoas possam ter uma estrutura que lhes possa ajudar a nível turismo. Depois também temos que ver a questão da sinalização. As nossas estradas serranas estão praticamente com muito pouca sinalização, onde quem não conheça realmente as nossas estradas perde-se com facilidade em todos aqueles montes.
de forma que passará efetivamente primeiro pela parte do turismo. Para a parte do turismo e outros setores, terá outros setores em que incidirá também, concretamente o setor industrial, considera que seja também uma aposta do Conselho ou não? Temos outros dois setores que é importante trabalhá-los. Um deles é a parte industrial, e para a parte industrial nós propomos a criação de um parque industrial ou logístico ali na zona de Pintel dos Milagres. E porquê? Porque, efetivamente, é uma zona que fica perto da A24, embora nós entendemos que o acesso privilegiado seria a A25 e para o litoral, mas a verdade é que, ficando a A25 bastante longe, aqui do centro da nossa cidade e do nosso concelho, nós teremos que arranjar uma outra via que, efetivamente, possa escoar os nossos produtos de São Pedro Sul para fora do concelho. E para isso, a zona que nós temos mais perto, efetivamente, de uma autoestrada, é efetivamente a freguesia de Pintel dos Milagres. Logo, seria na freguesia de Pintel dos Milagres que nós, efetivamente, iríamos construir um novo parque industrial. E Pintel dos Milagres também, porque toda aquela região, Pintel dos Milagres, Pinho, Vila Maior, Figueiredo de Alva, é uma região onde existe muito pouco emprego e, ao fim e ao cabo, também é uma forma de criar emprego ali naquela região e fazer com que, efetivamente, as pessoas daquelas freguesias não tenham que emigrar, pois se não for assim, provavelmente aquelas aldeias daquela zona também ficariam desertificadas. Outras medidas também estamos a pensar, efetivamente, desenvolver é a criação de um gabinete de apoio ao agricultor. Gabinete de apoio ao agricultor esse que trabalharia com a parte agrícola, mas também com a parte florestal, onde se poderiam comunicar possíveis candidaturas que o Estado e a CEE possa efetivamente criar para que possamos chegar mais efetivamente perto dos agricultores. Voltando ainda à questão do setor industrial, como é que vê o atual parque industrial? Acha que é um parque que já não tem mais uso em termos futuros? Necessitará de alguma requalificação? Que intervenção pretende fazer lá? O parque industrial, pela visita que fizemos àquela zona, o parque industrial que existe tem que ser requalificado, tem que ser limpo. Temos um parque industrial completamente abandonado, cheio de silva, cheio de mato. Terá que ser efetivamente requalificado e teremos que tentar contactar os proprietários daqueles lotes onde ainda neste momento não foram construídas quaisquer infraestruturas, no sentido de que se venha lá efetivamente a construir alguma infraestrutura. Mas posso dizer que aquele parque industrial foi efetivamente mal localizado. E são os próprios industriais daquela região que nos dizem que nas deslocações, desde o Alto Barro até a A25, que todos os meses gastam muito dinheiro. Posso dizer que há uma das empresas, que foi por nós visitada, que nos dizem que todos os meses têm gastos na ordem de 6.000 euros só para a deslocação entre o Alto Barro e a A25. Portanto, a esse nível não tem projetos nenhuns que tornem mais fácil esse acesso desta zona industrial para fazer as vias. Poderemos para o futuro pensar numa nova estrada que vá ali da zona do Alto Barro em direção à Senhora da Guia e que deixa depois ali em direção às Templas. E em termos desses parques industriais, não só deste, mas fundamentalmente o novo que pretendem construir em Pintel dos Milagres, para atrair investidores, o que é que realmente se propõe a sua gestão oferecer aos empresários? Os lotes infraestruturados ou mais qualquer tipo de incentivos? Bom, bem, nós temos diversas hipóteses. Uma delas pode ser na cedência gratuita a esses empresários, com a condição de, por exemplo, eles terem a obrigação de construírem uma infraestrutura no prazo, por exemplo, de 3 anos. Outras hipóteses que nós temos é, por exemplo, serem os próprios técnicos da Câmara Municipal, que neste momento estão subaproveitados, serem eles próprios a criar os projetos para esses mesmos parques industriais. E depois também, outra ideia que se pode ter é efetivamente isentá-los de todo tipo de taxas e licenças. Isto desde que haja um compromisso escrito e essas entidades teriam efetivamente que criar postos de trabalho e que os tivessem que manter durante um X prazo, poderia ser 6, 7, 8, 9 anos. E a instalação das indústrias, qualquer tipo de indústria ou
vão pôr limitações a alguns setores? Uma das coisas com que temos que nos preocupar e que nos preocupamos é efetivamente a questão do ambiente. Eu próprio sou pai de um jovem que estuda na área do ambiente. E logo à partida sou muito sensibilizado, aliás já era antes, mas mais pela parte do meu filho, sou muito sensibilizado para a questão do ambiente. E mais do que nunca nós temos que zelar embora as indústrias estejam necessárias, os empregos estejam necessários, mas também temos que ter muito cuidado com a questão do ambiente. E aquilo que se passa hoje em dia, com a poluição do Rio Voga, é uma situação que não pode continuar e que teremos que efetivamente atacar, e quando digo atacar é tentar resolvê-lo a muito curto prazo. De forma que nós, ao criarmos as condições para que efetivamente se venha a instalar uma indústria ou diversas indústrias na área de Pintelos Milagres, teremos que efetivamente ter muito cuidado com a questão ambiental e isso será efetivamente uma das prerrogativas que nós teremos que condicionar para que efetivamente qualquer tipo de indústria que vejamos que efetivamente poderá ser prejudicial para o ambiente, teremos que ter efetivamente muito cuidado com esse tipo de instalação. Ora bem, nós as questões do ambiente iremos falar mais adiante nesse aspecto. Voltando em termos de setores de intervenção, temos também a questão da agricultura. O que é que medidas, que propostas poderá ter a vossa candidatura para este setor da agricultura? Olha, desde já é a criação, e isso será logo no início da nossa atividade, será efetivamente a criação de um gabinete que dê apoio aos nossos agricultores e produtores florestais. Outro é potenciar a marca Lafões, que poderá ser através da certificação e através da comercialização do cabrito da grelheira, da vitela de Lafões, novos produtos, como seja, por exemplo, o mel, produtos agrícolas, agora, por exemplo, também os mirtilhos, há uma associação de produtores de mirtilhos, e teremos também que, efetivamente, ajudar todos esses produtores que se estão a instalar na nossa região e que, ao fim e ao cabo, estão a criar os seus postos de trabalho. Depois também, esse mesmo gabinete poderia criar postos de atendimento do Sistema Nacional de Informação e Registro Animal, que efetivamente muitas vezes os agricultores têm problemas nesse sentido e poderemos realmente ajudá-los nesse sentido. Gostaríamos de dinamizar certames de promoção dos produtos locais, onde está a Bitel, onde poderia estar a Broa. Temos efetivamente ideias. A nível florestal, uma das coisas que se verifica é que todos os anos nós temos fogos aqui na nossa região. E a verdade é que isto é cíclico, todos os anos há fogos, e a verdade é que, a partir do momento em que passa o fogo, alguma coisa se podia fazer nessas zonas que foram queimadas, como por exemplo a florestação, a abertura de novos estradões, a colocação de novos pontos de água, e a verdade é que praticamente nada se faz, de ano para ano, em todas essas zonas, e principalmente nessas zonas queimadas, que são zonas que ficam completamente limpas, e que efetivamente poderíamos fazer alguma coisa nesse sentido. E o que se poderia fazer, efetivamente, era a abertura de novos estradões e tentar requalificar toda essa mancha florestal que foi queimada. Eu lembro, por exemplo, em Mortágua, os nossos bombeiros são muito críticos em relação aos eucaliptos, porque o eucalipto, as folhas do eucalipto propagam os fogos, mas eu posso lembrar que, por exemplo, na zona de Mortágua, a mata é praticamente constituída por eucalipto, só que, na verdade, embora não seja completamente defensor do eucalipto, mas a verdade é que eles possuem aceiros, possuem pontos de água, possuem estradões largos, onde efetivamente conseguem colocar os bombeiros num possível fogo. E a verdade é que, por exemplo, no Conselho de Mortágua não existem fogos. Não se tem ouvido, ao longo dos últimos anos, qualquer tipo de incêndio na zona de Mortágua. De forma que a floresta tem que ser requalificada. E para isso conto com a ajuda do engenheiro Vítor Barros, que é um homem experiente, tanto a nível de agricultura como a nível de floresta, que, embora não vá fazer parte da Câmara Municipal, porque será candidato à Assembleia Municipal, a verdade é que, com a experiência dele, poderá-nos efetivamente passar alguma informação, algum know-how, que poderemos vir realmente a ajudar-nos para o futuro. Muito bem. Também nas visitas que fiz, provavelmente tomou conhecimento
em termos da situação das chamadas infraestruturas básicas, o que tem a ver com o saneamento, com a distribuição de água e com a rede viária. Poderíamos analisar cada uma destas partes. Em termos da rede viária, como é que caracteriza o Conselho quanto às acessibilidades internas e também com o exterior? Olha, Oxa, tenho lido muito sobre que, efetivamente, os próximos autarcas a serem eleitos teriam pela frente uma nova realidade para os seus concelhos. E aquilo que eu tenho lido é que, efetivamente, daqui para a frente, os autarcas teriam de se preocupar mais com as pessoas, com a ação social. E, efetivamente, eu gostaria de ir por esses temas, porque até são temas que me são caros. São temas que eu gosto. Agora, nós no Conselho de São Pedro do Sul temos ainda muito o que fazer. A nível de saneamento básico, temos quase tudo para fazer. Temos, efetivamente, alguns quilómetros de tubagens metidas, só que depois, a nível de fossas de recepção desses mesmos resíduos, é praticamente inexistente. Temos situações, como por exemplo o caso de Formontelos, onde há mais de 16 ou 17 anos foram metidas as tubagens e não houve uma única fossa de recepção para essas tubagens, ou seja, em Formontelos não existe saneamento, existem tubagens metidas, mas efetivamente essas fossas não estão em funcionamento. E dou-lhe mais casos, o caso de Vila Maior, o caso de Boas Jacentas, dou-lhe o caso de Arcozelo, em que efetivamente essas tubagens foram metidas antes das outras eleições, e a verdade é que 4 anos passaram e efetivamente não existe fossas de recepção ou qualquer outro tipo, de forma que se possa dizer que existe um saneamento de qualidade. E portanto, nesta área, qual vai ser a vossa prioridade? Como lhe disse, a nível de saneamento está praticamente tudo a fazer. E o saneamento é uma coisa que, onde se gasta muito dinheiro, são obras que ficam enterradas, onde se gasta efetivamente muito dinheiro e que não se vê. A Câmara Municipal, com a situação financeira que tem, não nos vai ser possível, a curto prazo, podermos atacar a questão do saneamento a fundo. Penso que só iremos conseguir atacar essas situações com, efetivamente, fundos comunitários. Seja como for, eu já tenho equipas no terreno a fazerem o levantamento de todas as situações que existem, aldeia por aldeia, onde, à partida, terei de ter conhecimento, freguesia a freguesia, aldeia por aldeia, qual é a situação concreta de cada freguesia, para que depois possamos, em conjunto, começar a articular e começarmos a tentar resolver as situações de cada povoação em concreto, em face daquilo que já está feito, para completar aquilo que, evidentemente, falta fazer. Temos falado em relação às aldeias e aqui concretamente em relação à cidade, à freguesia de São Pedro do Sul, à parte urbana, como é que vê a questão do saneamento? Acha que há também grandes obras ainda para... Olha, no que diz respeito à freguesia de São Pedro do Sul, posso dizer que há muito que fazer aqui por todo lado. E estamos a falar na freguesia urbana e posso dizer mesmo no centro da cidade. Para quem não conhece, nós inclusive tirámos uma fotografia de esgotos a correr a céu aberto, mesmo no centro da cidade. A fotografia que consta do nosso manifesto eleitoral é uma fotografia tirada por trás das antigas oficinas da SACOR, ali naquela zona do Forno Telheiro, onde efetivamente há esgoto a correr a céu aberto há muitos anos. O assunto, embora tivesse sido comunicado à Câmara Municipal, a tempo e horas e por diversas vezes, a verdade é que temos saneamento neste momento a correr a céu aberto, no centro da cidade, a cair diretamente para o Rio Volga. E isto não pode acontecer. Esta situação tem que ser... uma situação que já acontece há largos anos mesmo, e parece-me também tem havido da parte do Partido Socialista pouca intervenção a este nível. Também se tem deixado de correr, digamos, conforme corre o esgoto a céu aberto, também a situação tem-se deixado de correr sem uma grande força de contestação a essa situação. Não, no meu entender, não é verdade aquilo que o Xan está a dizer, até porque eu e o Xan não sabe disso, mas enquanto Presidente de Junta, diversas vezes contactei a Câmara Municipal para tentar resolver a situação. E, inclusive, numa Assembleia Municipal, cheguei a questionar o Sr. Presidente da Câmara e a Câmara Municipal sobre, efetivamente, esse tipo de problemas, onde me disseram na altura que não tinham conhecimento desse esgoto a correr a céu aberto. E eu depois, na sessão seguinte, dei-me ao cuidado de tirar fotografias e de apresentar essas mesmas fotografias ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para alertá-lo dessa situação. De
forma que são situações que foram colocadas a nível institucional enquanto Presidente de Junta, mas também a nível da Assembleia Municipal, que foi comunicado à entidade que deve resolver a situação, que é a Câmara Municipal. Mas isto estamos a falar aqui no centro da cidade, porque outras zonas também terá problemas de saneamento. Temos aqui uma série de aldeias, onde efetivamente não existe saneamento. Estou-lhe a falar de Carvanca, estou-lhe a falar de todas aquelas populações dos povos do Alto, estou-lhe a falar de Monteiro da Comenda, estou-lhe a falar de Arcozelo, de forma que, ou seja, a freguesia centro da sede do concelho, onde existe a cidade, tem efetivamente também muitos problemas de saneamento, já para não falar nas nossas aldeias. E qual é a solução que vocês propõem, e concretamente para esta questão deste esgotação aberto, assim de imediato, que solução aqui, se for eleito, qual vai ser a primeira intervenção? Temos que, como lhe disse, tenho já uma equipa no terreno para ver todas as situações que estão mal. Após a entrega desse relatório sobre realmente esse problema, a verdade é que teremos que encanar toda essa situação e teremos que tratar de fazer... E novamente para Rio? Não, teremos que pensar se calhar numa situação mista. Há quem me aconselhe, por exemplo, a meter os canos pelo rio abaixo e seguir o percurso normal do rio, dado que terá queda aqui pelo menos até às termas. Há quem me aconselhe que poderá haver uma solução mista que poderá acompanhar parte do rio, mas depois ser retirado para as centrais elevatórias, de forma que é uma questão que está em estudo e que teremos que pensar, evidentemente, qual será a melhor solução com os nossos custos. As centrais elevatórias parece-me que já não deram um resultado, aliás, têm tido custos excessivos. Não sei, mas isso será uma solução para depois. Não, efetivamente, o que está a dizer é verdade, as centrais elevatórias foram uma má solução. Uma solução, e deixa que diga, uma solução do Partido Socialista. Quando se na Câmara Municipal, mas a verdade é que resolveu esse problema mal do saneamento. O Partido Socialista não está na Câmara Municipal há 12 anos, pois, 12 anos decorreram e a verdade é que a situação não foi resolvida e que nós, acima de tudo, temos que pensar para o futuro. O que nos preocupa é, efetivamente, a resolução dos problemas. E nós estamos aqui, efetivamente, para resolver os problemas do nosso Conselho e não para estarmos a falar daquilo há 12 anos. A verdade é que quem está na Câmara Municipal... Quem está na Câmara Municipal há 12 anos teve tempo para resolver a situação. Da mesma forma que nós agora, quando formos ganhar as eleições, teremos uma dívida colossal para pagar que, a 31 de dezembro do ano passado, ascendia a 30 milhões de euros. E que, efetivamente, iremos também receber essa dívida. Pois, é evidente, tem que receber aquilo que é bom e que é mau. Em relação ao saneamento, em relação à questão da água, eu vejo aí, não digo todos os dias, mas quase os carros de bombeiros realmente a recolherem água aqui na cidade para abastecer, suponho eu, que é para abastecer algumas freguesias, pelo que deduzo que há também, digamos, deficiências em termos do abastecimento de água a algumas freguesias. Vocês têm projetos para novas captações, uma vez que parece-me que realmente que a falta de água em algumas freguesias, vocês vêm a recolher aqui, que projetos é que têm em relação a esta questão da água? Olha, acima de tudo, nós queremos para o nosso Concelho água de melhor qualidade. A situação da água não é tão grave e não é tão má quanto a do saneamento. A situação da água, tirando casos pontuais, como por exemplo em Figueiredo da Alva, como por exemplo em Manhoce, não é efetivamente tão grave quanto o saneamento. Mas, embora exista água ao domicílio na maior parte das nossas habitações, a verdade é que essa água não será de grande qualidade. E, para o centro da cidade, o que eu lhe queria dizer, e que ficaria e que consta do nosso programa, é que efetivamente nós temos necessidade de construir uma ETA. Uma ETA é uma estação de tratamento de águas, em que efetivamente iríamos melhorar e de que maneira a água de toda esta população que reside no concelho de São Pedro Sul, que reside na freguesia de Várzea e que efetivamente tem água neste momento de má qualidade. E efetivamente essa é uma das nossas prioridades, é a construção dessa ETA, que se conseguirmos verbas comunitárias será também uma das nossas primeiras medidas. E, portanto, continuando a fazer a captação no rio? Ou... Neste momento, o que temos é a captação do rio, e posso dizer que não será poderá não ser a melhor solução,
até porque há esgotos que caem para o Rio Sul, a água é captada no Rio Sul umas centenas de metros abaixo, que depois é levada para uma central, para uma estação de tratamento lá em cima no Alto da Feira, onde depois lhe põe o produto para desinfetar. Agora, para já, é a solução que temos, poderemos fazer captações de outros caudais de água noutros locais, mas isso depois, é como digo, só depois vendo a situação concreta de cada povoação, de cada freguesia, é que podemos ver realmente quais são os problemas que temos. Agora, posso dizer que, evidentemente, em Manhoce vamos ter que tentar resolver essa situação, em Figueiredo de Alva e em Aspas, de forma que há sim situações em algumas freguesias onde realmente temos que atacar. Mas há possibilidades de boas captações de água nessas freguesias, ou terão que optar por uma outra solução mais distante, sei lá, não? Como disse, estão neste momento a fazer um levantamento desses mesmos estudos e só quando tiver os resultados desses estudos é que poderei optar e poderei fazer uma decisão sobre efetivamente aquilo que é mais necessário e que é mais viável. Há pouco, como falou também na questão do ambiente, eu gostava de saber qual é a sua opinião em relação à recolha do lixo, os resíduos sólidos urbanos. Enfim, nesta altura está a ser feito por uma empresa do Planalto de Beirão. É uma situação que vai manter depois na sua gestão, se for eleito, ou vai optar, como por exemplo fez o Oliveira de Frades, por fazer a recolha diretamente com os serviços da Câmara Municipal? Para já e a curto prazo é uma situação que se irá manter. Posso lhe dizer que uma das zonas onde nós temos que pensar em reestruturar toda a recolha de lixo é na zona das termas. Eu não posso aceitar de maneira nenhuma que aos fins de semana os caixotes se encontrem completamente cheios de lixo, lixo a transbordar desses mesmos caixotes, situações em que, por exemplo, os funcionários da Termalistur vão com os seus fatos de trabalho deitar lixo, virem à rua, deitar os lixos nesses mesmos caixotes, as recolhas dos lixos serem feitas por aquelas caminhonetes que têm o guincho, que depois ao tirar os sacos para fora, pingam por todo o lado e fica aquela gordura por todo o lado, de forma que temos que definir e reestruturar toda a recolha do lixo nas termas e em todas aquelas zonas onde seja problemática. De forma que toda essa situação para já irá se manter no que diz respeito à recolha de lixo pela empresa, mas a forma como irá ser feita terá que ser vista e reestruturada a muito curto prazo também. Portanto, mas em princípio para manter com a mesma empresa, com a mesma uma empresa de género e não... Para já sim, até que o meu vereador vier a ficar com esse pelouro, faça um estudo mais aprofundado que veja que se efetivamente há condições para que as coisas sejam feitas de uma forma diferente. Muito bem. Um setor que atravessa, aliás, não é só o Conselho de São Pedro Sul, mas de maneira geral, que atravessa uma zona de crise, bastante dificuldades, é o setor do comércio. Acha que a Câmara também tem aqui alguma ação a desenvolver para ajudar este setor da economia ou realmente isto não passará ao lado? Olha, acima de tudo, a Câmara Municipal e os comerciantes não podem estar de costas voltadas. A Câmara Municipal e os comerciantes têm que estar em permanente diálogo e não apenas nesta altura de pré-campanha eleitoral, onde a Câmara Municipal, através de determinados projetos, através de determinadas candidaturas, animam determinada zona daqui do nosso concelho, do nosso centro urbano, esquece outras zonas e faz só essa campanha até efetivamente à sexta-feira antes das eleições. A animação de rua, a animação de comércio tem que ser feita durante todo o ano, especialmente nas épocas de primavera e de verão, mas não apenas na altura de campanha eleitoral ou de pré-campanha eleitoral. E, acima de tudo, como estava a dizer, é tentando falar sempre com os comerciantes, ouvindo os comerciantes, vendo outras formas de estacionamento. Há problemas na rua Serpa Pinto, há comerciantes que nos dizem que haverá outra forma de o trânsito se poder movimentar naquela zona e, acima de tudo, o que eu quero depois é, efetivamente, falar com os comerciantes de toda aquela zona para ver se as coisas da forma que estão, se realmente são feitas nas melhores condições ou se, efetivamente, haverá outra maneira de podermos melhorar o trânsito, mas também, ao mesmo tempo, o estacionamento para esses mesmos estabelecimentos. Falar em estacionamento,
aqui muito próximo aqui da Rádio Lafões, tem ali um placar da sua candidatura que diz que vai oferecer 150 estacionamentos, enfim, em princípio será para ajudar o comércio. Pode-me dizer onde é que vai localizar este parque de estacionamento? Posso dizer concretamente onde é que é o sítio, que é precisamente aqui em frente às instalações da Rádio Lafões, com uma abertura de uma nova estrada que sairá desta mesma rotunda, que está aqui perto da antiga prisão, que sairá mais ou menos ali perto da sede do Sporting, mais concretamente na estrada que vai em direção a Santa Cruz da Trapa, e será efetivamente com a abertura dessa nova estrada que se criarão os 150 novos lugares de estacionamento. E pensa em conseguirá negociar esta passagem da estrada, uma vez que o terreno é privado? Claro que sim, não haverá problemas nenhum. Aliás, existe um projeto já há muitos anos que efetivamente nunca avançou porque ninguém quis pagar a indenização devida. É claro que estes terrenos terão que ser pagos, terão que ser indenizados e por isso cá estamos. Efetivamente para abrir mais um regulamento aqui que possa fazer fluir o trânsito e será mesmo nessa estrada que irão ser criados os 150 lugares de estacionamentos. Eu acho que estes 150 lugares que ficarão extremamente concentrados e que poderão dar uma ajuda ao comércio aqui mais próximo, mas continuará a deixar a Rua Direita e outras zonas realmente sempre a haver problemas de estacionamento. Há sempre solução para tudo. Nós, por exemplo, no centro da cidade podemos criar condições para que efetivamente o trânsito possa haver situações em que o trânsito possa estar estacionado durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, sem que efetivamente tenham que pagar nenhuma taxa, nenhum valor para esse mesmo estacionamento, mas poderemos cobrar a partir da segunda, terceira hora. Não se admite que, por exemplo, os próprios moradores que não têm estacionamentos aqui nas suas habitações, ou funcionários da Câmara Municipal, ou qualquer outro tipo de empregado de comércio, ocupe durante as horas nobres do dia esse estacionamento durante todo o dia, que acaba por prejudicar depois diretamente os estacionamentos e os comerciantes. Da forma que, com esta nova abertura, desta nova estrada, que fica praticamente no centro também da nossa cidade, poderemos efetivamente desbloquear espaço no centro da cidade para aquelas pessoas que estacionam hoje em dia durante todo o dia e que poderão estacionar 2 horas, 3 horas sem qualquer tipo de pagamento. Portanto, vamos ter zonas com pagamento? Não vamos ter zonas com pagamento, não foi isso que eu disse. O que eu disse é que poderemos criar condições com estes novos 150 lugares de estacionamento, lugares esses completamente gratuitos durante todo o dia, e poderemos criar uma situação mista no centro da cidade, ou seja, mesmo perto do comércio, onde as pessoas podem estar estacionadas durante X horas, 2 horas, 3 horas, e que depois, passadas essas 2 ou 3 horas, possam, efetivamente, ter algum pagamento possível. Mas isto são tudo sugestões e isto só avançará depois do ouvido dos comerciantes, depois do ouvido da população, porque, acima de tudo, uma das nossas diferenças que nos caracteriza é, efetivamente, ouvirmos as pessoas. Isto é aquilo... Ouvir antes ou depois? Não, ouvir antes. Isto é uma característica que nós temos, é que nós, para tomarmos qualquer tipo de atitude e de resolução, nós ouvimos sempre as pessoas. Quem me conhece sabe que ouço muito, falo muito. Muitas das vezes as pessoas vão falando, eu vou-me calando e vou ouvindo. E estas resoluções que eu lhes estou a falar aqui hoje, que estou a falar aqui aos micros, não é nada daquilo que temos escrito no nosso programa, não consta efetivamente no nosso programa, mas são situações que nos vão sendo comunicadas no dia-a-dia, nos contactos com as pessoas, são sugestões que nós vamos aproveitando, mas que obedece depois a um estudo mais aprofundado de realmente sabermos se é as melhores condições ou se não são as melhores condições. Mas digo já francamente, qualquer resolução que nós venhamos a ter neste sentido, ou qualquer outro tipo de sentido, só depois de ouvirmos as opiniões das pessoas. E isso nós iremos convocar sempre as pessoas para quando for para tomar resoluções de coisas importantes para a nossa freguesia e para o nosso concelho, só depois de ouvirmos as pessoas, e iremos convidá-las provavelmente para o Salão Nobre da Câmara Municipal, onde as pessoas efetivamente dirão da sua justiça aquilo que entendem que é melhor para a sua terra. Para terminarmos esta questão e entrarmos aqui num curto intervalo, eu não deixava de lhe perguntar, em relação, por exemplo, foi requalificada agora a Rua Direita, tem já uma opinião se aquela rua, se for eleito, vai ter trânsito ou não vai ter trânsito? Olha, uma coisa que posso dizer já de antemão é que comigo
aquela zona terá espaços verdes, seja com a colocação de árvores, seja com a colocação de flores. Digo as pracetas antes e depois da... Mas a direita será para ter trânsito automóvel? Como eu disse, eu não tomo resoluções sem ouvir a população, sem ouvir a opinião das pessoas. De forma que isso será uma decisão que será tomada em função daquilo que for a melhor a opinião da maioria da população daquela zona. Daquela zona e não só. E não só. Mas não era... Sim, mas as pessoas, mas entendo que as pessoas daquela zona terão mais outro sentido de pensar. Não, eu passo lá todos os dias, também não moro lá e passo lá. E realmente às vezes passar lá antes, quando tinha muito trânsito, não era muito fácil. Pois, mas fica com a ideia que nós não iremos tomar posição nenhuma, para já teremos de fazer aquilo que vem dos nossos antecessores. Os nossos antecessores sabem, de antemão, eles conhecem o projeto em profundidade, nós às vezes pedimos projetos e às vezes não nos fornecem ou não nos fornecem o correto. Por acaso não é o caso deste, por acaso este até o tem. Mas, efetivamente, o que eu lhe posso dizer é que, seja quais forem as nossas tomadas de posição, a gente ouvirá sempre a população. Não iremos tomar nada, não iremos decidir nada só com a nossa alta reação. Por falar em projetos, e mesmo para terminar neste assunto, neste projeto de requalificação desta área urbana, uma segunda fase, tanto quanto eu li, prevê que o arranjo do jardim municipal e a instalação de um parque de estacionamento subterrâneo. Essa hipótese é para pôr totalmente ao lado, se for eleito? Comigo, o parque subterrâneo não será construído. Muito bem. Senhores ouvintes, fazemos aqui um curto intervalo e retomamos já a nossa entrevista com Vítor Figueiredo, candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal de São Pedro do Sul. Ora, retomamos aqui a nossa entrevista com Vítor Figueiredo, candidato à presidência da Câmara Municipal de São Pedro do Sul pelo Partido Socialista. Vítor Figueiredo, nós já damos aqui uma volta por vários setores de atividade. Há pouco tínhamos falado que gostaria muito de intervir a propósito das questões da ação social. Que medidas é que tem concretas para apoiar os idosos e as pessoas isoladas, e considerando que nós somos um concelho já bastante envelhecido e que tem vindo a perder muita população? Há medidas assim muito concretas para a sua gestão em relação a esta questão ou não? Temos medidas concretas. Olha, acima de tudo temos que formular a Carta Social Conselhia. Aquilo que existe está desadequado, não está bem feita, de forma que temos que intervir nessa mesma Carta Social, temos que inverter aquilo que lá está. Depois, temos que criar condições para que, evidentemente, os nossos idosos se consigam sentir bem nas suas habitações. E para isso temos que criar um grupo de trabalho, e quando digo grupo de trabalho, digo mesmo a nível de construção civil, que possa efetivamente trabalhar as casas dos idosos. Temos idosos que precisam de, por exemplo, rampas de acesso para as suas habitações, têm escadas multiclinadas, precisam efetivamente de a criação de algumas pequenas infraestruturas que lhes dê melhor qualidade de vida. E isso é feito por equipas da Câmara Municipal, é? Sim. Mas Temos que ver a situação económica de cada... Mas isto não irá obrigar a admitir mais pessoal especializado para isso? Olha, o que eu lhe queria dizer sobre a questão do pessoal é assim, olha, antes, já que falam do pessoal, o que eu lhe quero dizer é assim, a Câmara Municipal tem pessoal muito bom nos seus quadros, tem pessoal que neste momento não está motivado. Nós temos, acima de tudo, temos que criar motivação nos funcionários camarários, que, como eu digo, são funcionários muito bons. Nós, quando falo em admitir mais pessoal, o que eu lhe quero dizer é que nós temos pessoal a mais, provavelmente a nível de gabinetes, mas pessoal a menos, por exemplo, a nível de rua. Nós na rua, e para que tenham uma ideia, nós vemos as nossas ruas todas sujas, todas porcas. E, efetivamente, é uma das questões que nós temos que zelar, é pelo nosso património, é pelas nossas estradas, pelos nossos caminhos. E é por isso que muitas das vezes as nossas estradas são todas degradadas, porque, evidentemente, não existem valetas em condições, porque não há pessoal para fazer essa mesma manutenção. Mas ainda voltando à ação social.
nós temos que ter, dentro dos funcionários da Câmara Municipal, pessoas, 3, 4, 5 funcionários, que possam, efetivamente, deslocar-se à casa daquelas pessoas que têm mais necessidades. Ao visitar agora as freguesias e os nossos meios rurais, constatei que existem muitas pessoas a viverem sozinhas. Há pessoas que os filhos são imigrantes, as pessoas estão cá sozinhas, são apoiadas muitas das vezes por vizinhos que também eles já começam a ser idosos, e isso efetivamente acarreta grandes problemas a nível social à nossa população. E nós temos que ajudar as pessoas, e quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que estou virado para a ajuda aos outros, e os idosos são pessoas que merecem o maior respeito e a máxima consideração, porque são pessoas que já deram muito à sociedade enquanto foram mais novos e trabalharam, e que agora o Estado se esquece um pouco deles. Ainda para mais agora com o Estado a retirar-lhes parte das suas pensões e das suas reformas. Mas isto é um trabalho que tem sido vindo a ser feito pelas instituições particulares, seja a Solidariedade Social, vai querer assumir agora a Câmara, assumir esses trabalhos? Não, as IPSS, acima de tudo, estão a fazer um apoio mais a nível de limpeza de habitações e partes alimentares. As IPSS não têm qualquer intervenção nas suas residências, nas suas habitações. E eu, quando digo que queria criar esta equipa, era criar uma equipa que se deslocasse à casa dessas mesmas pessoas e que lhes resolvesse aqueles problemas, como nós temos na freguesia, que é aquela questão da oficina domiciliária, onde possa, efetivamente, resolver-lhes aqueles pequenos problemas que eles têm, aquelas situações em, por exemplo, como disse há pouco, onde houvesse escadaria e houvesse necessidade de fazer uma rampa de acesso, criar as condições para que eles tenham melhores condições de vida agora nos poucos anos que lhes restam, para que possam realmente ter melhores condições de vida. De forma que nós temos um programa para isto que se chama Uma Casa Melhor, que é um programa que nós tencionamos efetivamente concretizar para tentar resolver-lhes este tipo de problemas. Ao mesmo tempo, posso lhe dizer que temos na nossa ideia criar uma unidade móvel de saúde. A unidade móvel de saúde é uma unidade constituída por pessoal da área da saúde, provavelmente enfermeiros, que se deslocaria numa viatura às nossas aldeias e que verificasse aquelas situações de pessoas que têm necessidades de tratamentos, que têm necessidades de fazer determinado tipo de curativos, que as possam acompanhar sem que elas tenham que se deslocar. Isto vai implicar aqui uma parceria com o Ministério da Saúde. Sim. Isso já existe. Sabe, tudo aquilo que a gente fala são situações, às vezes nós não estamos aqui a inventar nada. São situações que muitas vezes já existem em outros locais e já existem com grande valor e com grande vontade. E, ao fim e ao cabo, nós não estamos aqui para estar a inventar coisas nenhumas. Nós temos é que aproveitar tudo de bom que se faz nos outros lugares. E, efetivamente, pensamos que esta unidade móvel de saúde poderia prestar, ao fim e ao cabo, um outro tipo de cuidados à nossa população, que, se não for assim, estas pessoas não se dirigem aos centros de saúde para fazer esses mesmos curativos. Umas porque não têm transportes, outras porque não têm dinheiro para se poderem deslocar. E hoje em dia temos muita gente nas aldeias que têm problemas financeiros, problemas que não têm dinheiro para pagar, por exemplo, um táxi, e nós não podemos deixar estas pessoas estarem a cair aos pecados. Nós temos que tratar delas, temos que lhes dar condições condignas para que tenham as condições de poder viver em condições. Já como falou em transportes, como é que vê a situação da área de transportes em São Pedro do Sul? Acha que nós temos uma cobertura no Conselho que serve bem a população, ou aqui também a Câmara poderia ter uma intervenção a este nível? Olha, o Conselho e a região, e quando digo região, digo toda a região de Lafões, tem uma estrutura de transportes muito deficitária e muito má. O Partido Socialista, a nível das candidaturas do Partido Socialista, a nível de São Pedro do Sul, Lousel e Oliveira de Frades, numa dada altura, em conjunto, decidimos que poderíamos, em conjunto, melhorar a rede de transportes, pelo menos no que diz respeito aos 3 concelhos. No que diz respeito ao nosso concelho, nós temos que criar,
condições completamente diferentes. Estou a pensar, por exemplo, no Candal. No Candal existe um taxista. Nós poderíamos negociar com esse taxista, fazer, por exemplo, o transporte dos idosos que existem na freguesia de Candal, por exemplo, 2 vezes por semana, em que o taxista traria os idosos, por exemplo, às 9 da manhã, e eles iriam marcar, por exemplo, consultas nos médicos, por exemplo, para aqueles dias de manhã, que fosse estipulado pelo taxista, e depois levaria essas mesmas pessoas para cima por volta do 12h30 ou 1h. De forma que, se não for assim, se não formos nós também a ajudar no que diz respeito à questão dos transportes, a verdade é que há muita gente que não tem condições para se deslocar essencialmente ao médico e às farmácias e fazer, efetivamente, tratamentos que realmente não têm condições para isso mesmo. Mas, independentemente dos idosos, enfim, que será uma situação muito especial, a mobilidade de todo o resto da população, enfim, no concelho e aqui na zona urbana, acha que merecia um outro sistema de transportes ou não? Talvez a viabilidade, eu já visitei concelhos onde têm rede de transportes, a própria Câmara Municipal tem rede de transportes. Agora, se a questão da rentabilização não é rentável, não há situação nenhuma aqui nestes meios rurais em que realmente seja rentável a constituição de uma rede de transportes para deslocar as pessoas. Agora, poderemos pensar, efetivamente, em melhores condições de uma outra forma, não sendo a Câmara Municipal a fazer esse mesmo transporte, que isso, como disse há bocadinho, estávamos a falar em pessoal, acarreta mais despesas a nível de viaturas e acarreta mais despesas a nível de pessoal. Agora poderemos fazer parcerias com IPSS, por exemplo, com determinados taxistas, efetivamente para fazer a deslocação de algumas dessas povoações mais isoladas para a sede do nosso concelho e vice-versa. Uma vez que não temos assim então uma grande rede de transportes, nem se prevê que possamos vir a ter, acha que justifica aquilo que está no vosso programa, que é a construção de uma central de caminhonagem, junto, segundo diz o vosso programa, junto ali ao centro de saúde? Aquilo que se fala na questão da central de caminhonagem, aquilo que estava previsto pela atual Câmara Municipal não era central de caminhonagem nenhuma. O que está lá previsto são 3 ou 4 lugares de estacionamento. Quando nós falamos de uma central de caminhonagem, não estamos a falar de uma central de caminhonagem como a central de caminhonagem de Viseu. Estamos a falar de uma coisa mais pequena, com outras características, e para isso também será necessário que, efetivamente, as empresas de transportes, nomeadamente a antiga empresa Guedes e todas aquelas que operam aqui na nossa região, também venham, através de uma articulação entre essas empresas e a Câmara Municipal, a também financiar essa mesma construção dessa central. A não ser que nós consigamos arranjar com participações comunitárias, então em si poderemos trabalhar de uma forma diferente. Portanto, a ideia que tem é haver aqui uma parceria com as empresas que operam aqui no concelho. Por exemplo. E a localização será mesmo aquela que vem no nosso programa? Pensamos que, evidentemente, que a localização poderá ser talvez a ideal, porque aquilo que existia antes com a central de caminhonagem situada no local onde estava, aquilo não tinha, efetivamente, condições nenhumas para que, efetivamente, as caminhonetes pudessem andar ali e circular mesmo no centro da nossa cidade. Temos que desviar ligeiramente para o lado. E não vemos com maus olhos a construção dessa mesma central na zona do centro de saúde. Em relação a uma outra proposta vossa, que tem a ver com, também há um cartaz que fala nisso, que é um parque urbano, pode-me explicar mais ou menos o que está na vossa ideia em termos desse parque urbano e onde é que ele se localizaria? Olha, eu vou-lhe dizer qual é a nossa ideia, não lhe vou dizer qual é a localização, porque se eu lhe fosse dizer qual era a localização, íamos logo inflacionar os custos dos terrenos. Mas o que eu lhe digo é que esse parque urbano ficaria sempre situado na zona da confluência do Rio Voga com o Rio Sul. Por aí. E a nossa ideia de novo parque urbano, acima de tudo, é o que existe no inteiro do Rio está bem, poderá ser melhorado, poderá ser ampliado. E é isso que nós queremos. Nós queremos, efetivamente, ter um jardim urbano maior, melhor, com melhores condições, para que, efetivamente, a nossa população, os nossos jovens, possam, efetivamente, usufruir da riqueza que têm, que é os nossos rios,
e estarmos efetivamente virados para o rio Voga, e não de costas voltadas, conforme tem acontecido até agora, em que não temos dado importância nenhuma ao nosso rio Voga e ao nosso rio Sul. E, portanto, uma das vossas medidas imediatas será a despoluição do rio. Iremos tentar por todos os meios que o rio Voga seja despoluído, só que para isso teremos que começar a despoluir o rio Voga logo a montante, ou seja, na freguesia de Pindel dos Milagres, por causa dos problemas que existem nas fossas de Pindel dos Milagres, do Sobral, de Rio de Mel, de Mosteirinho, ou seja, temos de tentar resolver todos estes problemas que existem em montante para chegarmos também à zona da ponte, tentar resolver os problemas da ponte e depois também nas próprias termas, onde existe também saneamento a cair diretamente para o nosso rio. De forma que nós temos ideias para o rio, queremos fazer praias fluviais, diversas praias fluviais, é uma das nossas propostas, e posso dizer praias fluviais na Uxa, na Ameixiosa, em Mudar, aqui também em São Pedro Sul, queremos melhorar a Povos, mas para isso temos efetivamente de despoluir o rio. Porque se não conseguimos despoluir o rio, essas praias fluviais não terão sentido. E com este número todo de praias fluviais, não sei que é um projeto demasiado ambicioso. Será que vai ter dinheiros para isso? Eu não sei se têm a noção de qual é atualmente a situação financeira da Câmara Municipal e como é que realmente se consegue depois resolver essas questões que implicam realmente grandes investimentos. A situação financeira da Câmara Municipal, eu tinha conhecimento dela a 31 de dezembro do ano passado. Agora, com esta ânsia de, nos últimos meses e nas últimas semanas, tentar andar a fazer obras por todo o lado, é claro que a situação financeira que eu conhecia não irá ser a mesma, irá ser provavelmente muito pior que aquilo que eu estarei a contar, mas também lhe posso dizer que para se fazer essas praias fluviais existem diversas candidaturas que se podem fazer, tanto na ADLAB, como na Adrimar, como noutras entidades, onde essas candidaturas podem construir com verbas mais simbólicas, para o erário público, para o erário da Câmara Municipal, porque essas comparticipações muitas das vezes pagam na ordem de 60% ou mais até por cento dessas mesmas infraestruturas. Nenhuma Câmara tendo que entrar com 40%, com tanta praia e com tantos investimentos que vocês, enfim, têm previstos, será que o orçamento da Câmara será suficiente? Ou pretende obter outro tipo de financiamento? Uma coisa lhe digo, pelas instituições por onde eu tenho passado, não tenho deixado dívida e tenho deixado sempre saldo nas instituições por onde tenho passado. Mas isto aqui Na Câmara Municipal manda outro peso, mas as coisas são feitas da mesma forma. Uma coisa lhe garanto é que no final do meu mandato, daqui a 4 anos, isso partindo do pressuposto de vou ganhar as eleições, uma coisa lhe garanto é que a dívida será menor que aquela que quero encontrar. O que significa que qualquer obra que venhamos a efetuar serão obras que terão com participações comunitárias ou do Estado. O que significa que iremos enveredar por fazer as obras que efetivamente tivermos possibilidades de candidaturas. Falar em candidaturas, deve saber também como eu que o próximo quadro comunitário, que aliás se vai chamar Portugal 2020, não aposta muito em infraestruturas. Vai ser fundamentalmente dirigido para o apoio às empresas. Acha que mesmo assim que vai conseguir aqui grandes financiamentos? Sim, porque também há lá uma boa cota para a área do ambiente e nós podemos atirar isso para a parte do ambiente. Muito bem. Há pouco falou-se assim muito superficialmente na questão dos funcionários da Câmara. Não queria que me falasse concretamente na questão dos funcionários agora, mas em termos da remodelação do serviço da Câmara Municipal. Eu suponho também a vossa ideia, que será o nosso programa de que irão remodelar o serviço da Câmara Municipal. Como é que pretende concretizar isso? Remodelá-los localizando-os de outra maneira, reduzindo pessoal, afetando pessoal a outros setores? Como é que pretende fazer? Olha, uma garantia que lhe deixo é que o pessoal não será reduzido. O nosso país, uma das nossas apostas, o que eu queria dizer é o seguinte, uma das nossas apostas é a criação de emprego. Logo se nós queremos criar emprego, não será reduzindo o pessoal da Câmara Municipal. Mas acha que a Câmara vai ser um grande empregador? Não é nada disso. Uma das propostas que nós temos é realmente a construção do parque industrial ao parque logístico.
Se nós conseguirmos essa infraestrutura, é claro que nós no nosso Conselho poderemos ter criação de mais postos de trabalho. Porque se não for assim, se efetivamente não tivermos possibilidades de criar esse parque industrial, é claro que não será o comércio só por si que vai criar esses mesmos postos de trabalho, porque todos nós sabemos que desde que não haja emprego, o comércio também se vai ressentir. E ressentindo-se, e nós temos conhecimento, nós descemos aí pelas nossas ruas, fomos pela Rua Direita Abaixo, vimos uma série de estabelecimentos fechados. De forma que o comércio só pode vingar, só pode criar postos de trabalho se efetivamente pudermos construir um novo parque industrial, mas também ao mesmo tempo se conseguirmos dinamizar a parte do turismo e das termas. Nós temos que nos virar também para as termas. Já vamos às termas. Agora, falando da renovação do serviço da Câmara Municipal, o que é que pretende realmente fazer? O que se pretende fazer, olha, acima de tudo, é aquilo que eu já vi noutros conselhos, em que um cidadão chega, por exemplo, ao pé do Presidente da Câmara Municipal, lhe pergunta se sabe como é que está a situação concreta de um determinado projeto, e o Presidente da Câmara Municipal pega num iPhone, num iPod, e fica logo a saber concretamente qual é a situação. Tem que ser o Presidente da Câmara Municipal. Sabe que não tem que ser, só que sabe que o Presidente da Câmara Municipal, assim como os Presidentes das Juntas de Freguesia, estão a ser questionados a toda a hora, em todo lugar, sobre determinadas situações. E é muito bom que, efetivamente, o Presidente da Câmara Municipal saiba qual é o caso concreto. Mas não é melhor que o Município se dirija à Câmara e tenha serviços que dê a resposta e que não tenha aqui diretamente ao Presidente da Câmara? Acima de tudo, o que é importante, e uma coisa lhe garanto, é que connosco os processos na Câmara Municipal não se arrastarão meses e meses a fios, conforme tem acontecido até aqui. O que tem acontecido até aqui é que qualquer cidadão, para apresentar um projeto e para aprovar qualquer tipo de candidatura, qualquer tipo de obra, muitas das vezes está meses e meses à espera da resolução desses mesmos projetos e que sejam aprovados. E o que eu lhe digo é comigo, esse processo terá que ser célere. Ou seja, vai fazer uma gestão para objetivos na Câmara Municipal? Sabe que a questão dos objetivos é uma questão muito supérflua. Acima de tudo, tem que ser responsabilizar as pessoas que têm os projetos, muitas vezes parados meses e meses a fio nas suas secretárias sem andarem. Esses projetos têm que ser mais céleres e têm que se pedir responsabilidades a quem os tem parados meses a fio sem lhes darem cumprimento. Pois, mas muitas vezes também o atraso é na própria decisão do órgão executivo. Aí também vai haver, digamos, uma outra maneira de agir, porque muitas vezes os processos param também porque falta a decisão do órgão executivo. O que eu lhe posso dizer é que comigo haverá rapidez na resolução de todos os processos. Muito bem, em relação, continuando no serviço, a Câmara Municipal de São Pedro Sul tem, como é sabido, aí por esses serviços espalhados por alguns edifícios, vai manter esse tipo de localização, vai concentrá-los em algum lado? Olha, nós provavelmente iremos ter uma série de edifícios devolutos. Estou a pensar na escola primária, estou a pensar na atual escola básica integrada, estou a pensar no edifício aqui da cadeia, de forma que nós teremos que pensar... Já tem ideias para esse? Temos ideias, temos que efetivamente pensar. Uma das coisas que nós também queríamos fazer era um museu municipal. Temos que pensar efetivamente onde é que irá ficar o museu municipal e onde é que irão ficar efetivamente os restantes serviços. É uma questão de ver agora a nível de espaços, quais são aqueles que ficam disponibilizados mais cedo ou mais tarde, e ver efetivamente onde é que se conseguem concentrar estas mesmas instalações de edifícios públicos e municipais. Porque falou aí nas escolas, em termos do ensino, é dos seus projetos, da sua candidatura, criar mais alguns centros escolares em São Pedro Sul ou não? Provavelmente sim, na zona nascente do nosso concelho. Estamos a falar na região que apanha as freguesias de Pinelos, Milagres, Espinho, São Félix, Vila Maior, Figueiredo de Alva. Mas para isso teremos que ver como é que se vão processar as coisas neste novo que irá ser inaugurado em princípio para o ano. Temos que ver se as coisas vão correr bem e depois, em função disso, vermos se efetivamente é a melhor solução a partirmos para a construção de um outro. Mas a acontecer será nessas horas. Portanto, teremos encerramento de mais escolas. Provavelmente teremos encerramento de mais escolas, mas também se considerar que muitas dessas escolas também neste momento já estão praticamente com 3, 4, 5 Isto é um bocado ao arrepio da vossa política de não desertificar as freguesias.
Pois, mas também seja como for, também temos que ver a nível do Ministério da Educação se realmente continua a ser essa a política do Ministério da Educação ou não. Temos que ver a nível do Governo se realmente são essas as políticas que eles querem manter para o futuro ou não. Portanto, a vossa opinião era de manter essas escolas abertas ou não? Não, tudo vai depender efetivamente do funcionamento do novo que vai ser inaugurado para o ano e depois fazermos o balanço sobre se efetivamente foi uma mais-valia ou se pelo contrário foi uma menos-valia. E após o estudo e esse balanço é que iremos efetivamente proceder à análise se realmente iremos partir para a construção de um outro novo ou não. E que outro tipo de apoios pretende fazer para os alunos das nossas escolas e das nossas aldeias? Têm previsto mais algum tipo de apoios? Olha, posso dizer que temos no nosso programa apoiar as crianças com necessidades educativas especiais. Segundo me consta e segundo aquilo que eu tenho apercebido nos últimos anos, acho que cada vez temos mais crianças com necessidades efetivamente deste tipo de necessidades educativas especiais. De forma que teremos que arranjar alguém dentro da Câmara Municipal que possa dar uma certa ajuda neste sentido. Depois também queremos melhorar a ação social escolar aos alunos do primeiro ciclo do ensino básico. Posso lhe dizer que provavelmente uma das nossas medidas será a oferta dos manuais escolares. Não considere isto como uma promessa, estamos aqui a levantar suposições e só vendo depois efetivamente quais são as situações financeiras e aquilo que nós podemos efetivamente retirar do orçamento, mas é uma situação que não está fora das nossas ideias, realmente a oferta dos manuais escolares para o primeiro ciclo. E para todo o Conselho? Para todo o Conselho. E para toda a gente? Sim. Ou são os mais carenciados? É como digo, iremos estudar essa solução, iremos ver como é que as coisas decorreram noutros concelhos onde esses manuais foram entregues, vamos ver realmente se será a melhor opção dar a toda a gente, se é em função dos rendimentos. É, como digo, uma questão a estudar, mas que não está fora dos nossos horizontes. Depois também queremos alargar a oferta da atividade de enriquecimento curricular através da questão do ensino do inglês, embora o Governo ontem ou anteontem tenha anunciado o fim deste tipo de programas, mas queremos também apoiar a iniciação desportiva, a expressão plástica, a iniciação musical. Uma das coisas que nós nos propomos é, efetivamente, contratar professores de música para que possam, efetivamente, ir junto das escolas e promover o ensino da música junto dos alunos. Depois, há um outro programa, que é um programa e um projeto que nós chamamos Tradições da Nossa Terra, que é também fora do programa escolar normal, termos alguém que vá junto desses mesmos alunos e que lhes lembre como é que as coisas se faziam noutros tempos, coisas relacionadas com o artesanato, com a gastronomia, com o ambiente, com a história do nosso concelho, das nossas freguesias, ou seja, tentar criar uma disciplina onde, efetivamente, essas coisas pudessem ser ensinadas às nossas crianças. Depois é melhorar também toda a nossa rede de escolas primárias, pelo menos aquelas que ficam em funcionamento, melhorá-las porque aquilo que existe não estão bem. As nossas escolas primárias estão deterioradas. Aliás, no nosso entender, houve muito pouco investimento nas nossas escolas primárias ao longo dos últimos anos e temos que realmente melhorar esse tipo de ensino, temos que melhorar as instalações para que as nossas crianças tenham melhores condições nos seus espaços escolares. Depois queremos melhorar a questão do projeto da Universidade Sénior, que posso dizer que foi uma ideia do Partido Socialista aqui em São Pedro Sul. A Universidade Sénior existe porque fomos nós que avançamos com essa ideia, mas queremos melhorá-la e queremos que, efetivamente, mais pessoas usufruam da mesma, de preferência podendo até levar a Universidade Sénior às freguesias desde que possível. E tendo umas instalações próprias, fixas, ou fazendo aquilo que hoje se faz, que é fazer uma disciplina de um lado e outra no outro, daquilo, enfim, nos espaços que estão vagos, ou pretende constituir realmente ter um edifício próprio para a Universidade de Sénior? Como lhe disse, há muitos edifícios que vão ficar vagos. Falei há pouco da escola primária, que tem 8 salas,
falei da cadeia, falei da escola do ensino básico, de forma que estamos aqui a falar em muitos edifícios que poderão efetivamente vir a ficar pagos a curto prazo. De forma que, certamente, em algum destes edifícios que irá ficar vago, teremos condições para que a Universidade Sénior possa ter instalações condignas para que não tenha que andar a saltar de sítio para sítio. Em relação aos edifícios, não pensa de maneira nenhuma aliená-los, é sempre para manter na propriedade municipal? Não, estes edifícios que falei serão sempre para manter na propriedade municipal, até porque nós teremos muito tipo de atividades para desenvolver neste tipo de edifício. Há bocadinho falei na questão do museu, falámos agora na questão da Universidade Sénior, falámos nas instalações para o próprio quadro da Câmara Municipal para os seus funcionários, de forma que temos aqui muitos edifícios que estão situados onde estão situados, não serão de forma nenhuma para alienar. Continuando aqui no ensino, na questão das AEs, das atividades de enriquecimento curricular, começava a Associação Nacional de Municípios, entende que as autarquias devem desligar desse tipo de atividades, que elas devem pertencer às escolas, aos agrupamentos de escolas. Vai manter também esta opinião em relação às AECs ou quer conservar as AECs no domínio, digamos, da Câmara Municipal? Essa é a opinião da Associação Nacional de Municípios, mas, acima de tudo, este tipo de atividades são atividades que estão a ser trabalhadas a nível do Ministério da Educação. Nós, acima de tudo, temos que assumir aquilo que o Ministério da Educação nos diz que temos que fazer. Neste momento, eles agora entregaram as AECs da Escola de Santa Cruz da Trapa à própria escola. Penso que é a própria escola que já está a fazer o estudo, que já entregou os professores, já entrega diretamente os horários escolares aos professores, de forma que é um assunto que diz respeito ao Ministério da Educação. E nós, ao fim e ao cabo, vamos ter de nos limitar a fazer aquilo que o Ministério da Educação quer que venha. Se o Ministério da Educação assumir isto, por intermédio das escolas e dos agrupamentos, a Câmara não vai interferir absolutamente nada na questão disto. Não vai ter programa nenhum especial para essas atividades. Mas já não, tá, também seja como for, eu irei ter, a partir de uma vereadora que irá estar com o pluro de educação. Essa vereadora irá estudar todo o processo, irá saber concretamente tudo aquilo, como decorreram as coisas até agora, ver se efetivamente decorreu da melhor forma, se correu mal, e será a partida, essa pessoa que a partida irá decidir, ou pelo menos aconselhar da forma que entende que é a melhor solução para o nosso concelho. Mas também queria dizer, e ainda falando da questão da educação, queria dizer que uma das propostas que nós temos também que é promover o ajustamento dos horários e calendários de funcionamento da rede pública de jardins de infância com as necessidades das famílias. O que se verifica é que muitas das vezes os jardins públicos, os horários que fazem, não se coadunam com os horários de trabalho da população. E nós temos que arranjar aqui forma de tentar tentarmos fazer as coisas de maneira que possamos vir a ajudar o maior número possível de população, principalmente aquelas pessoas que trabalham até mais tarde. Pelo menos tentarmos manter os alunos mais tempo na escola, desde que realmente os pais o peçam. E acha que isso é possível, fazendo que os professores ficarem mais horas, ficarem com um horário diferente? Não, há sempre maneiras de ultrapassar essas questões. É preciso saber se realmente os horários são os melhores ou se há maneira de se melhorar esse tipo de horários. Pois, mas os professores não... Há sempre maneiras. A Câmara aí não tem interferência na gestão dos professores. Como é que vai fazer? Eu falei nos jardins de infância, não falei nos jardins de infância. Como sabes, a Câmara Municipal pode melhorar alguma coisa no que diz respeito a isso, no que diz respeito ao atendimento das crianças e tomar conta das crianças fora daquele horário que realmente interessa mais aos pais. A Câmara Municipal pode contratar alguém para estar lá mais algumas horas até que os pais cheguem. É toda uma questão de estudo. Muito bem. Nós vamos falar agora de um setor que é fundamental para este conselho, suponho eu, e deve ser também o nosso entendimento, que é a questão do termalismo e tudo o que se prende com a gestão das nossas termas. Em relação às termas,
vai manter o mesmo tipo de gestão através de uma empresa municipal, como hoje existe, a Termolistur, ou tem ideias de alterar aqui a situação? Olha, acima de tudo, entregar a privados está posto fora de questão. Nós queremos que as termas continuem da mesma forma que está até aqui, mas teremos de trabalhar um pouco diferente. Ou seja, as termas têm que estar sempre sob a alçada da Câmara Municipal. Nós não queremos entregar as termas a empresas particulares, como aliás provavelmente outras candidaturas quererão. A nível de gestão da água, nós queremos que a gestão da água seja pública, ou seja, ficará sempre sob a alçada da Câmara Municipal. Agora, teremos é que fazer as coisas de forma diferente. Nós teremos de ter alguém responsável na Termolistur que decida as coisas e não como tem acontecido até agora, que aparece um vereador que às 9 da manhã diz as coisas de uma maneira, aparece outro vereador que ao meio-dia diz as coisas de uma forma diferente e depois aparece outro vereador às 3 da tarde que diz completamente ao contrário. Ou seja, temos de ter alguém responsável a quem eu tenho que pedir responsabilidades e a quem tenho que imputar determinadas responsabilidades, no sentido de, quando as coisas funcionarem mal, eu saiba quem é essa pessoa que é responsável por isso. Não pode ser como até aqui, em que existem 3 pessoas que chegam à Termolistur e que mandam todos de forma diferente e os funcionários andam lá, parecem umas baratas tontas, que não sabem quem é que andam a obedecer, porque efetivamente isto que aconteceu na Câmara Municipal, com esta zanga que os vereadores tiveram, ninguém sabe quem manda e realmente os funcionários não sabem o que vão fazer. Portanto, o Conselho de Administração deixará de ter vereadores, passará a ser um Conselho de Gestão autónomo, digamos, embora nomeado pela Câmara Municipal, ou vai continuar a manter... A administração terá que ter uma pessoa que seja responsável perante mim pela sua atuação durante todo o ano da mesma empresa da Termolistur. Portanto, isto será um gestor profissional, será dirigido, mas em termos de Conselho de Administração, vai manter vereadores no Conselho de Administração? Provavelmente sim, mas acima de tudo tem que ter alguém responsável para que, em caso de alguma coisa correr mal, eu possa saber quem foi a pessoa que foi responsável para lhe pedir justificações, o porquê das coisas terem acontecido de determinada maneira. Ou seja, em vez de 3 pessoas a mandarem, só quero ter uma pessoa a mandar. Só uma pessoa como gestor, não é? Exatamente. Mas vai ter que ter um Conselho de Administração. Com certeza. E que outras ideias tem para o desenvolvimento das terras de São Pedro Sul? Olha, outra das coisas que nós queríamos era apostar na fisioterapia. Queríamos apostar na fisioterapia como complemento da água termal, procurando o lançamento de uma clínica de reabilitação que transforma as termas de São Pedro Sul com primeiro destino também neste segmento. Nós, a nível de fisioterapia, já existe qualquer coisa, só que o que existe é muito pouco. E nós queremos fazer um complemento àquilo que já existe, de forma que, a nível nacional, possamos ter uma aposta forte nesta área também da fisioterapia, por exemplo. Outra das coisas que nós tensionamos, e que temos alguém na nossa equipa que sabe e que já lidou no passado com o IGESPAR, com a EXIPAR, é a recuperação das ruínas romanas. Aquilo que lá está é uma vergonha. Não digo que seja por culpa da Câmara Municipal, porque sei que não é, mas temos que, efetivamente, encetar todas as diligências para que aquele espaço seja recuperado muito rapidamente e que possamos transformar aquele espaço, por exemplo, num museu museológico. Medidas é que pretende tomar. Temos que uma vez que até hoje o IGESPAR parece que tem abandonado, enfim, a resolução daquele problema, vocês têm alguma ideia para pressionar e para tentar inverter, digamos, a posição do IGESPAR? Nós, acima de tudo, temos que pressionar, e talvez aí a Câmara Municipal tenha falhado nos últimos anos, é na questão da pressão sobre o IGESPAR, porque, efetivamente, há outras situações que esta entidade tem resolvido a nível nacional e as ruínas romanas das termas de São Pedro Sul não têm sido trabalhadas, não têm sido resolvidas e nós temos que atacar este assunto a fundo. Depois também lhe queria dizer que queríamos criar novas zonas de estacionamento lá embaixo nas termas. Zonas de estacionamento essas que poderiam estar interligadas com novos circuitos pedonais que poderiam partir das termas e ao mesmo tempo recuperar todas aquelas margens do rio que não estão aproveitadas. Nós queríamos aproveitar as margens do rio, provavelmente fazendo um circuito
pedonal entre as termas e a freguesia de São Pedro Sul, mais concretamente na zona do Enterro do Rio. E então, nessa zona das termas, queríamos criar um parque de estacionamento que, à partida, fosse grande e que pudesse fazer a ligação com estes circuitos pedonais que partiriam, por exemplo, das termas. Em relação, para além do termalismo, propriamente dito, há ali uma fonte que parece que está mal aproveitada, que é a questão da geotermia, aproveitamento do calor da água. Tem alguma ideia de que possam adiantar sobre o possível aproveitamento desta riqueza? A ideia que há é com o aproveitamento do polo de Val. Uma das coisas que nós temos que pensar para o futuro é na redução de custos. A redução de custos passa pela redução por exemplo, de aproveitamento de energias alternativas. E a energia geotérmica pode ser efetivamente aproveitada através de explorações do polo do Val, mas para isso provavelmente teremos que partir para parcerias, provavelmente aqui neste caso com parcerias com entidades públicas ou entidades privadas, no sentido de podermos rentabilizar o mais possível todo aquele polo. Portanto, hoje a geotermia está a ser aproveitada apenas por uma ou duas unidades para aquecimento. Pretende alargar esta utilização da água para outras unidades e inclusive até para as habitações particulares ou não? Vamos ver realmente o que dá a exploração do polo do Val. Em função disso, depois vemos, efetivamente, para aquilo que poderá dar mais. Em termos de instalações, não prevê a construção de mais nenhum equipamento para as termas de São Pedro Sul, em termos de balneários ou coisa do género? Não, aquilo que me disse há pouco o chefe falou-me que estávamos a investir tanto, que não sabia de onde é que vinha o dinheiro. Agora já me está a perguntar se estamos a pensar por isso meio. Se queremos desenvolver esta não, acima de tudo, os balneários que lá estão são suficientes. O Rainha Dona Amélia está a precisar de uma intervenção. Está a precisar de uma intervenção que poderá custar à volta de 2 milhões de euros, a recuperação daquele balneário. Mas acima de tudo, está a ser tão degradado para a nível de obras, precisa de obras. Mas acima de tudo, o que nós queremos é criar zonas de estacionamento, queremos tirar o saneamento do rio, queremos um rio despoluído, queremos criar circuitos pedonais entre as termas e São Pedro Sul. Uma das coisas que nós vemos e que não pode acontecer é ver as pessoas a circularem entre as termas e São Pedro Sul pela estrada. Qualquer dia teremos que comprar coletes às pessoas e deixar de ficar lá embaixo no balneário para que as pessoas possam vir com os coletes refletores para que não tenham acidentes. Isto não pode acontecer. Nós temos que realmente arranjar percursos alternativos para que as pessoas possam deslocar das termas até São Pedro Sul sem terem o perigo de poderem ser atropeladas. Falam aí em grandes obras no balneário Rainha Dona Amélia, tanto quanto ali no vosso programa, que gostariam de fazer um clube termal de bem-estar ali a partir do balneário Rainha Dona Amélia. Eu posso deduzir aqui que pretendem criar um segmento para um setor e para uma classe com um poder económico mais elevado, não é? Sim, essa é a ideia. Os balneários, da forma que estão neste momento, estão os dois muito equiparados. Nós não podemos dizer que um é muito melhor em relação ao outro. E nós sabemos que existe já uma franja de população e quando falamos nisto, também já estamos a falar em pessoas que possam vir dos mercados europeus. E realmente há pessoas que têm possibilidades financeiras muito superiores ao cidadão comum dos portugueses que possam efetivamente querer melhores condições. Eu já visitei outras estâncias termais e posso dizer que no estrangeiro, nomeadamente na Alemanha, que têm condições completamente diferentes do que nós temos aqui. E nós temos que, como os balneários estão neste momento mais ou menos equiparados a nível de infraestruturas, nós temos que realmente melhorar um deles, que neste caso a nossa aposta seria o Rainha Dona Amélia, para que efetivamente outro tipo de clientes possam ser chamados aqui para a nossa estância termal.
Há pouco, quando falava no balneário romano, na reparação e na posição a tomar em relação ao IGESPAR, eu colocava-lhe também a questão em relação ao resto de património cultural que existe em São Pedro, nomeadamente o Castro da Carta, o Castro do Banho, esse tipo de património, que medidas é que pensa tomar para realmente o reabilitar e pôr ao serviço do turismo em São Pedro Sul? À partida temos que ir com calma. Há bocadinho disse que já estamos a prever tantas coisas que não sabia de onde é que íamos buscar tanto dinheiro. Isso não é um problema pelo essas duas questões que me está a pôr, essas duas questões que me está a pôr não constam do nosso plano de atividades. Como não constam do nosso plano de atividades, para já não temos nada de concreto em relação a essas duas questões que me está a pôr. Pois, mas quando falamos em turismo, queremos desenvolver o turismo em São Pedro Sul. Se não cuidarmos do património, se não colocarmos do património, eu não sei que tipo de turismo é que vamos fazer. É turismo só? Olha, temos turismo, temos aquele turismo que eu falei há pouco, criando postos avançados de turismo, por exemplo, em Macieira de Sul e Manhoce, por exemplo. Estamos a falar, por exemplo, no turismo de serra, promovendo a criação de circuitos turísticos com pequenos albergues turísticos, por exemplo. Estou-lhe a falar, por exemplo, em turismo desportivo e turismo rural, lançando, por exemplo, uma marca estilo Serra Aventura, enquanto um novo conceito turístico para as nossas terras que neste momento não existe. Estou-lhe a falar, por exemplo, no aproveitamento da Albufeira da barragem de Ribeiradio, ali para a freguesia de Valadares. Mas como é que isso se faz? Isso não é da gestão da Câmara Municipal? É da gestão da Câmara Municipal, mas pode sempre fazer parcerias com as entidades É que aquilo não sabe, parece que não vai estar vocacionado para isso. Posso dizer que a barragem do Castelo de Bode, por exemplo, existem lá praias fluviais e com desportos, por exemplo. Agora, tudo depende das parcerias que se venham a encetar com as empresas públicas. Por falar nisso, e como já falámos aqui também na questão dos rendimentos, em termos de impostos e taxas, que políticas é que vai seguir na sua gestão? Vai manter os impostos conforme estão, redução de taxas, derramas, tudo isso, como é que vai atuar nesse campo? Olha, posso lhe dizer com a questão do PAL, o PAL vem-nos condicionar para os próximos 14 anos. No que diz respeito a IMI, posso lhe dizer que a nossa tendência será para ser IMIs com taxas o mais reduzidas possível. As pessoas já pagam muito pelos bens que possuem, de forma que sobre isso teremos taxas mínimas. No que diz respeito à água, no que diz respeito ao preço da água, a situação poderá ser diferente. A Câmara Municipal aderiu ao programa de ajustamento financeiro. Esse programa existe pagamentos durante 14 anos e uma das condições que lá consta é que, evidentemente, o preço da água terá que ser aumentado. Agora, teremos que ver a forma como, efetivamente, poderemos concretizar esta situação, dado que em São Pedro Sul existem diversos tipos de rede de águas. Há freguesias, são elas que exploram, há outras que são os compartos, há umas que têm uns preços, há outras que têm outro preço, de forma que, no que diz respeito a águas, teremos que uniformizar o mais possível o preço e teremos que ver realmente qual vai ser a condição para que o preço da água se possa manter. A derrama vai continuar? Teremos que ver depois a situação concreta, mas em princípio a derrama poderemos ter aí alguma redução na derrama, dado que as empresas, da forma como estão a ter demasiados problemas, de forma que provavelmente teremos que pensar em reduzir a derrama ou mesmo acabar com a derrama. Provavelmente a derrama não justificará daqui para a frente, senão as nossas empresas cobrem e fecham todas as portas. Muito bem, nós estamos mesmo em cima da hora para terminar. Eu ia colocar-lhe apenas duas questões de natureza, digamos, mais política. Uma tem a ver com anunciar na sua candidatura que o seu vice-presidente será o Dr. Pedro Mouro. O Dr. Pedro Mouro vem colocado em quarto lugar na sua lista. Na hipótese de vencer as eleições, enfim, com apenas uma votação que dê para meter 3 vereadores, como é que vai fazer com a vice-presidência? É muito fácil. É que nós não estamos a pensar ganhar as eleições com 3 vereadores. Nós estamos a pensar ganhar as eleições com maioria absoluta.
de forma que essa questão não se põe para nós, porque nós iremos ganhar as eleições com maioria absoluta. Mas se não ganhar, não tem solução para isso. Isto aqui não há soluções nem meias soluções. Aquilo que eu lhes estou a dizer é que nós vamos ganhar as eleições com maioria absoluta, de forma que essa condição não se põe, porque o vereador Pedro Moura irá ser eleito, irá ser o meu vice-presidente. É uma resposta politicamente correta, mas que não responde, mas de qualquer maneira é essa a resposta. Outra tem a ver com a mesma situação, que é a candidata do Bloco de Esquerda, a engenheira Carmica, pôs aqui a hipótese de poder ser eleita, portanto vai contrariar um pouco a sua fé na eleição, mas partindo desse princípio, dizia ela que depois irá fazer parceria com o Partido Socialista. É isso que vocês têm também, se não tiverem realmente a maioria absoluta, vão se encostar, digamos assim, aqui ao Bloco de Esquerda, ou como é que vão fazer? Posso dizer que a candidata Carmen Bica é minha amiga pessoal há muitos anos. Não terei qualquer tipo de problema de trabalhar com ela enquanto vereadora, mas essa questão não se põe porque nós iremos ganhar as eleições com maioria absoluta. Muito bem. Continua a ser politicamente correto, mas depois iremos ver então se esta situação se der, como é que vamos resolver. Vou dar 2 ou 3 minutos para fazer uma mensagem, que eu tenho dado estes 2 ou 3 minutos para o candidato fazer uma mensagem aos seus eleitores e à população em geral. Pois eu poderia partir porque, efetivamente, hoje é dia de funeral do professor Joaquim Mendes, pessoa que minha amiga também desde há muitos anos, da qual lamento, efetivamente, a sua morte, pois foi no cumprimento do seu dever enquanto autarca, morreu no cumprimento durante um fogo florestal. Tenho muita pena, desejo meus sentimentos ao Partido Socialista de São Pedro do Sul, à sua família, à sua filha, de quem sou muito amigo, e efetivamente é uma pena para o Concelho de Vozela e para a nossa região de Lafões. Depois queria efetivamente lançar um apelo à população que estas eleições estão a correr de uma forma muito agradável, muito aprazível. Tem sido uma campanha eleitoral onde se têm debatido as opiniões de uma forma responsável, sem grandes ataques pessoais. Gostaria que assim continuasse, é assim que será connosco, e queria desde já agradecer a todo o Conselho, porque efetivamente estão comigo, estão-me a ajudar, e efetivamente nós estamos cá para ganhar as eleições no dia 29 de setembro. Muito obrigado, boa tarde. E seus ouvintes, terminamos aqui a entrevista com o Vítor Manuel Almeida Figueiredo, candidato à presidência da Câmara Municipal de São Pedro do Sul pelo Partido Socialista. Amanhã concluiremos a ronda destas entrevistas.